Eu quero fazer com vocês uma série chamada Hinos que Amamos, e hoje nós queremos começar com o autor George Bennard, que escreveu o hino Rude Cruz se erigiu, e eu tenho certeza que você conhece. Olha só, nós queremos também tecer um pouco uma crítica, porque a igreja moderna está se afastando tanto das raízes. Olha o que Tozer diz no seu livro A Vida Crucificada. O inário cristão é um dos maiores depositários da vida e da experiência cristã. Os homens e mulheres por trás desses hinos escreveram com base em experiências espirituais profundas que eles tiveram com Deus. Deixar de lado o inário é renunciar a um dos maiores tesouros da igreja. E por que será que a igreja moderna está se afastando tanto das suas raízes? Então nós queremos trazer à tona também essa reflexão e trazer para você a história do hino Rude Cruz, que é um hino da nossa harpa cristã. Fica com a gente, que eu tenho certeza que essa série vai emocionar você. Eu quero começar esse vídeo compartilhando esse e-book e dizer que ele vai estar disponível para você fazer download gratuito. Você já nos conhece lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos, papocomdeus.com.br/estudos. Você vai poder, olha só o trabalho que a gente fez com todo carinho e esmero para você colecionar gratuitamente essa série, ok? Então nós vamos trazer aqui uma nota explicando um pouco da vida de George Bennard, como que Deus o usou para escrever esse hino maravilhoso que tem moldado gerações, tem moldado as nossas vidas. Colocar aqui também a parte da sua morte, né? E nós vamos deixar aqui o hino da harpa cristã para você, que é lindo. Ele é um hino número 291 da harpa cristã, mostrarmos a bibliografia da história e a vida de George Bennard, e também deixar aqui para você um pouquinho do nosso material. Então, ó, não esquece, você vai poder fazer download no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos. Eu quero começar aqui com vocês contando um pouquinho da vida do reverendo George Bennard. Ele nasceu em 1873, faleceu em 1958. Ele foi o autor do hino que tanto amamos e cantamos em nossas congregações. Ele é o hino número 291 da harpa cristã. Olha o que A.W. Tozer disse sobre o inário. O inário cristão é um dos maiores depositários da vida e da experiência cristã. Os homens e mulheres por trás desses hinos escreveram com base experiências profundas espirituais que eles tiveram com Deus. Deixar de lado então esse inário é renunciar a um dos maiores tesouros da igreja. Porque Tozer estava dizendo isso no seu tempo? Tozer já ficava incomodado com a igreja moderna. George Bennard foi um compositor pregador americano de hinos. George não era cristão, mas quando ele se converteu, ele ficou impactado pelas pregações de grandes expoentes do seu tempo. Então, irmãos, ele desejava demais ser um pregador da palavra de Deus. E com o falecimento do seu pai, ele tinha apenas 16 anos de idade, e sobre os seus ombros, então, recaiu a responsabilidade de ser um chefe de família de 4 irmãs e de uma mãe viúva para cuidar e alimentar. Por esse tempo, ele precisou, então, abandonar o seu sonho de ser um pregador da palavra. Foi então que George encontrou o Exército da Salvação, uma torre de forças, uniu-se a eles e trabalhou nas fileiras por um bom número de anos. Ali, Bennard viu a humanidade lutando pela sobrevivência. Ele descobriu que o povo necessitava de algo sólido para agarrar-se a algum apoio duradouro em suas vidas diárias. Certa noite, George foi impactado por um culto que havia acabado de sair, e chegando em casa, ele meditou em Filipenses 3:10, onde o apóstolo Paulo fala da cruz de Cristo. Paulo explica que estava feliz de fazer parte da cruz do Senhor, pois assim como Cristo padeceu naquela cruz, de tal forma ele seria também participante da ressurreição e dos bens. Olha só, então Paulo está falando da sua felicidade em ser parte daquela cruz de Cristo, crucificando as nossas vontades, né? Nos crucificando na cruz, deixando o nosso eu morrer definitivamente para que Cristo viva em nós. Parece que os nossos dias hoje precisamos voltar ao hino, né? A rude cruz, a cruz tão grossa, a cruz tão grosseira de Cristo, para que a gente possa crucificar os nossos desejos e manter uma vida digna, a vocação ao qual nós fomos chamados. Então George ficou meditando na importância da cruz para o cristão. A dolorosa cruz de Cristo é um memorial para a igreja. A cruz mostra a dor, a crucificação dos desejos dos homens e os seus sofrimentos. Porém, também nos traz a esperança de que, assim como Cristo foi ressuscitado e exaltado, a igreja também seja. Para George, a cruz é o centro do evangelho. Uma cruz rude, áspera, manchada de sangue e de vergonha, mas uma cruz que seria substituída por uma coroa de glória. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Assim como Cristo semeou o seu corpo, então ele colheu um corpo glorificado. E assim, em 1 Coríntios 15:42 vai dizer exatamente isso.
Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita também imperecível. Ou seja, é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita no poder. E é exatamente isso que Bernard viu naquela pregação, naquela noite. E a cruz, na verdade, ela não é a nossa inimiga, mas ela é a nossa maior amiga. Porque se o cristão verdadeiro tiver a cruz como companheira, ele será um cristão crucificado para o mundo, para essa grande Babilônia, e ressuscitado para Deus, a nova Jerusalém que vem do céu, em Apocalipse 21. Olha o que Bernard diz: a inspiração a escrever esse hino me veio um dia em 1913, enquanto eu estava em Albion, Michigan, nos Estados Unidos. Eu comecei a escrever a letra, a melodia me veio mais tarde. O cântico foi mostrado a alguém pela primeira vez quando visitei alguns amigos da paróquia de Pokagon, em Personage, Michigan, e a família deles, então, era muito dado à música, e em um jantar nós fomos todos para o piano. Eu estava ansioso para mostrar-lhes o meu cântico, então encontrei a oportunidade certa. Cantei-o e então, nervosadamente, perguntei o que eles achavam. Eles disseram: gostamos tanto. E responderam que achamos que deve ser impresso. Deixe conosco e nós carregaremos para as despesas. A primeira ocasião, então, ele foi ouvido no público em Chicago Evangelistic Institute, ou seja, Instituto Evangelístico de Chicago, e tornou-se logo popular em todos os Estados Unidos, nos templos, nas igrejas. E eles estavam então cantando todos Rude Cruz se erigiu, de Bernard. Ele escreveu mais de 300 hinos, mas Bernard sempre será lembrado, irmãos, especialmente por esse Rude Cruz se erigiu. Em 9 de outubro de 1958, aos 85 anos de idade, depois de levar fielmente a sua cruz, George Bernard trocou-a por uma coroa de glória. George Bernard então partiu para o Senhor e trocou a sua cruz, tão rude, tão grosseira como Cristo nos ensinou, por uma coroa de glória. O nome da melodia Old Rugged Cross, ou seja, Velha Cruz, provém do título do hino, que por muitos anos foi considerado o hino gospel mais predileto do povo americano. O missionário Morgan traduziu esse hino em 1924 e nós podemos ter então a grandeza desse hino. Olha só o que nós falamos no início: deixar os hinários cristãos de fora da doutrina da igreja, dos cânticos congregacionais nos nossos tempos, é um grande erro que a igreja moderna tem feito. Tem abandonado as suas raízes e tem deixado para trás coisas importantes, fundamentais, estruturais para a vida saudável da igreja. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E se você por acaso é um pastor ou ministro de música da sua igreja, considere voltar às origens, voltar às raízes. Não abandone as raízes cristãs. Nós precisamos, ela é saudável para a vida cristã, como Paulo disse a Timóteo: insta na sã doutrina, porque assim você tem de salvar a si como a todos que te ouvem. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te abençoado. Eu aguardo você no próximo vídeo dessa série. Nós vamos trazer mais um hino que vai impactar verdadeiramente a sua vida. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus. Até ti você